Uns meses depois, Marcos acaba sendo chamado por Gabriel, os amigos dele, para testar uma nova invenção do Gabriel. E quando ele chegou lá, perguntou o que eles estavam fazendo. O Gabriel disse que está desenvolvendo um super freio regenerativo. E o Marco perguntou que tipo de freio era esse. E o Gabriel disse que é um tipo de freio que suga a energia cinética de um corpo em movimento e faz com que ele pare, sendo convertida essa energia em energia elétrica. Isso já existe em alguns carros elétricos aqui na Terra, só que esse freio é super potente, ele consegue frear com mais precisão, quase na hora. E pediram lá pro Felipe testar, e o Felipe foi correndo e quando ele parou de correr, o traje que foi projetado com esse tipo de freio fez com que ele parasse rapidamente. E o Marco disse que é incrível, realmente essa coisa está funcionando bem. Ele ficou filmando e viu que sem um traje ele teria mais dificuldade para parar. E o Gabriel disse que isso foi tudo graças à inspiração do nosso amigo estressadinho. E o Marcos perguntou se não era o Gilbert, e ele disse que era mesmo. E o Gilbert falou do alto de uma árvore, que ele não é amigo deles não, ele só estava lá para ajudar a construir isso, e só pelo favor dele conseguiu uma ótima refeição por aqui. E o Marcos ficou vendo ele lá no alto de uma árvore, com uma bandeja enorme cheia de comida, e de repente ouviram um bocado de apito numa rua, e viram o Douglas, que estava passando, dançando na frente de carro com uma mulher, antes que os carros atingissem eles acabaram passando, e chegaram até lá, e o Marcos perguntou quem era ela, e o Douglas disse que era a esposa dele, e o Dennis perguntou desde quando esse maluco tem esposa, e Douglas disse que desde quando ele chegou na Terra, e o Dennis disse que ela deve ser maluca igual ele, e o Douglas disse que não chama a mulher dele de maluca não, e ele acabou acertando o Dennis com uma raquete gigante, e o Dennis acabou voando e perguntou de onde foi que ele tirou isso, e o Douglas apareceu atrás dele, e bateu nele de novo, e de repente ele voou para outro canto, e o Douglas apareceu em outro canto e acertou ele, e acabou acertando ele de novo no ar, e ele caiu em um local onde ele ficou preso, sentado em um aro, e o Dennis disse que ele não esperava por isso, e o Marcos disse que não é para mexer com o Douglas, ele vence as pessoas à base da humilhação, e o Douglas chegou na frente do Dennis, que não conseguia sair daquele aro, e falou para ele pedir desculpa para a esposa dele, e o Dennis disse desculpa, e o Dennis perguntou por que ele não conseguia sair de lá, e o Douglas disse que deixaria ele sair depois de um tempo, até ele aprender a não insultar a esposa dos outros, e o Marcos disse que a invenção ficou incrível, e o Gabriel disse que eles já vão acabar vendendo para umas empresas que vai ajudar a revolucionar os freios dos carros e alguns outros de meio de transporte. E o Marcos disse que ele acredita que ele vai lucrar bastante com isso, e disse que ele tinha que ir em um lugar resolver uma coisa, e mais tarde veria eles. E saiu e foi até um planeta do multiverso, e chegou lá e viu uma mulher que estava sentada em um banco, chorando. O Marcos chegou até a mulher e disse: Olá, Janaína, ouvi seu desespero e vim ajudar. E a mulher ficou surpresa ao ver o Marcos falando o nome dela, e ela perguntou quem ele era, e o Marcos disse que ele era um herói para todo tipo de situação, e ouviu o desespero dela, de como ela previu que o mundo pode acabar com um meteoro gigante caindo nele, e de como ela está pensando em como falar isso para todo mundo. E ela ficou surpresa ao ouvir isso, e o Marcos disse que sabia do poder dela de prever catástrofe no futuro, e de ver possíveis linhas do tempo, e ela perguntou como ele sabia disso, e o Marcos disse que é um dos poderes dele, e ela disse poder, eu não pedi isso, e o Marcos perguntou por que ela está tão aflita com esse poder, e ela disse que ela era uma dona de empresa muito famosa, e ela ganhava bem, mas um dia chegou um homem que disse que me daria o poder de ver o futuro, e prever catástrofes e situações ruins, e colocou a mão na minha cabeça e disse que me dava esse poder, e antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ele soltou a minha cabeça, e sumiu, e eu nunca mais ouvi, e desde esse dia em diante, quase sempre quando eu encontro alguma pessoa que eu possa fazer uma parceria, e eu acabo prevendo o futuro sem querer, vendo que muitas das vezes essa pessoa pode acabar querendo se apropriar da minha empresa, ou querer armar golpes contra mim, e eu acabo recusando. Eu perdi muitos contratos por acabar vendo essas coisas, e preferindo não arriscar. Muitos casamentos eu acabo prevendo quando o homem tenta se aproximar de mim, eu vejo ele querendo se apropriar da minha empresa, ou querendo me colocar em uma casa para ser dona de casa, e uma mulher que só vive dentro da casa, pessoas que muitas das vezes vão me tratar mal. Eu não tenho família, apesar de já estar na idade para isso. Eu não me casei e mal consigo fazer negócio com outras pessoas. E quase sempre quando eu tento, eu consigo ver o futuro e situações ruins.
E pelo jeito que as pessoas são aqui, é difícil encontrar pessoas honestas com quem eu possa me ligar por causa desse meu poder. Eu consigo ver o que elas podem fazer. E eu fico pensando se isso foi um poder que me beneficiou ou uma maldição. E o Marcos disse que entende. E ela disse que não tem como ele entender. E o Marcos disse que um dos poderes dele é sentir como as pessoas estão se sentindo. E sabe que ela está muito frustrada com o fato de poder prever quando as pessoas vão ser ruins com ela. E isso pode até gerar um pouco de paranoia. E ela disse que é tudo culpa daquele homem que deu poder para ela. E o Marcos disse que era para ela esperar um pouco. E o Marcos voltou no tempo lá e viu o homem no momento que ele deu poder para a Janaína. E acabou localizando ele no presente. E ele disse para aquele homem que ele levaria o homem até lá com a Janaína, a mulher que lhe deu o poder de prever catástrofes no futuro. O homem ficou surpreso ao saber disso. E Marcos levou ele até lá. E quando Janaína ouviu, chegou até ele e deu um tapa nele. E começou a chorar e perguntou por que foi que ele fez isso com ela. Por que foi que ele deu esse poder devastador para ela, de ver o futuro assim. E o homem disse que ele já ia sair de perto do planeta dela. E ele havia calculado que um meteoro gigante, dentro de pouco tempo, ia acabar entrando em rota de colisão com o planeta. E se eu avisasse, as pessoas não iriam acreditar pelo jeito que elas são. Então eu resolvi garantir que alguém de dentro dele pudesse ter essa informação. E eu resolvi te dar esse poder porque você é uma pessoa muito influente, para que você pudesse fazer alguma coisa para tentar pelo menos evitar essa possível colisão, ou pelo menos avisar as pessoas. E ela ficou chocada ao ouvir isso. E o Marcos disse que ele faz parte de uma civilização de outro mundo, chamada Empoderadores. Eles dão poderes para as pessoas, para às vezes as pessoas se vingarem de algumas situações ruins, ou para as pessoas acabarem salvando seu mundo. E no caso dela, ele deu esse poder para ela ver a catástrofe, e garantiu com que ele sentisse o desespero dela e pudesse vir ajudar. E ela ficou chocada ao ouvir isso. E Marcos foi até onde estava o meteoro e explodiu ele e chegou até lá no planeta. E o homem disse que já iria voltar. E Janaína disse que ela preferia 1000 vezes ter ficado como estava do que ter recebido esse poder. Ele é devastador. Ela vive com medo de se aproximar de qualquer pessoa. E o homem disse que é porque as pessoas do mundo dela são difíceis de confiar, mas com esse poder ela sabe em quem não confiar. E o homem foi embora. E o Marcos perguntou se ela queria que ele retirasse os poderes dela. E ela perguntou se ele podia fazer isso. E o Marcos disse que podia. E ela pensou um pouco. E ela disse que ela vai tentar dar uma chance para esses poderes agora. Se ela pode encontrar quem não confiar, ela talvez encontre quem ela possa confiar. E o Marcos disse que sempre que ela precisasse dele, era só chamar o nome dele, Marcos o Colossal. E o Marcos disse que ela já lutou bastante, pelo que ele pôde ver no passado dela, e fez boas escolhas, vendo as melhores opções, usando o poder dela para se livrar de gente ruim. Então ela meio que está bem com esse poder. E ela ficou um tempo calada e disse que talvez, e Marcos voltou para a Terra.